Segunda consequência da insubmissão é a morte antecipada. Porque, por mais incrível que pareça, ao desrespeitarmos a palavra no que tange a submissão às autoridades constituídas, nós temos uma abreviação do tempo. Se você observar na Bíblia, o que Jesus disse? Para que vivas muito tempo. Quer viver pouco tempo? Desonre a autoridade de pais. É bem simples. O que é que Pedro escreve? Submetei-vos, honrai, respeitai os vossos líderes, porque eles velam pela vossa alma. Aí, hipoteticamente, alguém vai dizer: pastor, mas o senhor não conhece o meu pastor. Ele não vela pelas nossas almas. Ele está ali como um mercenário com o pé no pescoço. Te submete, não ao pé no pescoço, mas te submete ao Deus que fala contigo. Vai lá aos pés dele. Eu não tenho medo, irmã Kátia, de um membro da igreja, ou de um obreiro, ou de um líder, ou de qualquer pessoa que me pegue pelo colarinho e diga assim: você não presta, eu vou te bater e não sei o que. E já fizeram isso mais de uma vez. Eu não tenho medo desse tipo de gente, porque você apanha, pode quebrar um nariz, pode quebrar um dente, pode rasgar um olho, mas essas coisas se consertam hoje em dia. Eu tenho medo, sério, eu tenho medo de falar uma coisa que desagrade o coração de uma serva de Deus, de um servo de Deus, e ele diga: ai, tá bom, pastor, e vai para casa triste. Esse eu tenho medo, porque essa pessoa vai fechar a porta do quarto, vai dobrar o joelho e vai dizer: Jesus, está doendo aqui, o pastor me machucou. E o que é que o texto diz no versículo 2? O Senhor o ouviu. Aos Hebreus ele vai escrever: porque trarão sobre si condenação. Claro, é morte antecipada. É interessante que é uma questão de viver muito ou viver pouco, é uma escolha. E tem um problema: algumas vezes viver muito pode ser pior do que morrer antes. O Arão entendeu isso quando ele olhou para sua irmã e disse: pá, como diria o gaúcho, né? Pá, fiz loucura, trilegal a situação agora. Não é isso que o gaúcho diria? Trilegal. Eu fui falar contra o mano, fui na pilha da Miriam, merecia também sofrer o juízo, e só ela sofreu. Doeu mais no coração dele do que se ele tivesse ficado leproso também. Tu pode ter certeza que doeu mais no coração dele por ver só ela do que ele ter ficado leproso também. É terrível, mas se nós temos morte antecipada, se nós temos a transmissão da maldição, nós temos um grande problema, irmãos. A insubmissão traz a perda das grandes bênçãos que estão reservadas para nós. Você quer ver uma coisa? Olha para a história de Saul, de Jeroboão, olha para a história de Judas e tantos outros que poderiam ter sido, mas não foram. Eu fico triste com histórias de vidas que poderiam ter sido, mas não foram, perderam as grandes bênçãos, porque o fim sempre é trágico. Podia ter sido, mas não foi. Essa é uma história que nós devemos assumir que nunca queremos para nós. E você diz: pastor, vale a pena então, pelo que o senhor está dizendo, eu me submeter? Vale a pena, porque existem alguns benefícios da submissão. Primeiro, é preciso entender que, antes de tudo, que a prática da lealdade, aquele que foi imbuído de autoridade, essa prática de lealdade, ela tem promessas bíblicas.
E quando nós decidimos ser leais, entenda que lealdade não é inspiração. Eu estou sentindo que agora eu vou ter que obedecer aquilo que a irmã Kátia falar. Não, isso não existe. Não tem sentimento para isso. Isso não é inspiração, isso é transpiração, precisa suar mesmo. Meu Deus, eu vou me esforçar aqui, mas vou obedecer. A minha vontade é, meu ser humano aqui quer se levantar, mas eu vou obedecer. Eu quero praticar, eu quero viver, eu quero me colocar debaixo da autoridade. O que eu ganho com isso? Primeiro, anote aí. Nós atraímos a presença de Deus. Ô pastor, é simples assim? Sim. Quando nós nos submetemos, quando nós somos leais, quando somos agradáveis a Ele, porque esse é o desejo dEle, nós nos aproximamos da sua presença. E a presença de Deus é um negócio interessante, porque diz assim, eles crerão no meu nome, e estes sinais seguirão os que crerem. O grande problema na geração de hoje, século 21, é que diz assim, lá na irmã Eliane, na igreja da irmã Eliane tem bênção, as pessoas vão correndo lá, tem bênção, irmã Eliane? Tem uma aqui, leva aqui. Não, lá tem uma bênção lá, então eu vou correndo lá. Aí eu vou lá, tem bênção aqui? Tem umazinha aqui, e ficam comendo migalhas das mãos e da mesa dos outros. Mas a minha Bíblia diz que os sinais, os milagres, as vitórias, as bênçãos, eles vão te seguir, eles vêm atrás de você. Aleluia! E para onde que eu vou, pastor? Vai para a presença de Deus, te joga na presença do Senhor, a bênção vem atrás. Daqui um pouco a tua família olha, por onde ela passa deixa um rastro de perfume da presença do Eterno. Você quer uma vida abundante? Anda, vai para a presença dEle. Para de querer construir o teu caminho. A marchinha da revolução lá da década de 70, aí para os cabelos brancos vão lembrar, ela dizia, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é a marchinha da revolução, irmão. Só que nós, pela Bíblia, nós sabemos o que vai acontecer, se nós nos colocarmos. Como é que diz o hino que vocês cantam? Se eu orar, o que é que vai acontecer? O céu vai se abrir. O céu move quando eu oro. Aleluia. Você está entendendo o que acontece? Você vai indo à presença dEle, as bênçãos vão te seguindo, as coisas vêm atrás de ti, vão acontecendo. Que mais, pastor? Que mais, além de eu ter a presença de Deus atrair, nós encontramos um porto seguro. E quando você lembra Hebreus 13:17, que diz, pois eles velam pela vossa alma tal, quem é que não quer se sentir seguro no mundo de tanta insegurança? Quem não quer? Todos nós queremos. Quem é que não quer ter proteção 24 horas por dia? E eu não estou me referindo aqui a não passar perrengue algum. Não. Você pensa que foi fácil para Moisés? Ele está lá decidindo uma porção de coisa, tendo que trabalhar uma porção de respostas e tal. Daqui um pouco, mana, que bom receber vocês aqui. Bom, uma ova. Nós viemos aqui para dizer que tu não é melhor do que nós também mandamos aqui, tu está fazendo bobagem, nós não te queremos mais aqui. Tá bom, vocês querem, então pode dirigir, eu vou ficar aqui. É porque blá 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 blá. Quer se sentir seguro? Te encolhe na presença daquele que tudo vê.
coloca nas mãos dele. Eu sei que alguém vai dizer assim: você fala isso porque não conhece meu marido. O homem estúpido, o homem grosso, mais grosso que parafuso de patrola. Eu sei que tem, não tenha dúvida. A gente está tentando mudar isso, né? De vez em quando eu faço umas ameaças lá, digo que eu vou pegar pelo pescoço os obreiros lá, se não tratar bem as mulheres, aquela coisa toda. A gente dá uma de brabo assim, mas a brabeza já foi embora. Mas tem. Pega esse marido, esse parafuso de patrola, coloca ele na presença de Deus. Eu sei que você está fazendo isso. Quando ele gritar com você diz: tá bom. Não grita com ele de volta, não. Deixa ele pensar assim: mas cadê aquela mulher braba que eu tinha? Que me enfrentava, que rasgava a minha blusa, que me dava uns tapas, que vinha para cima. Rompe o telequete aí. Você diz: não, eu vou atrair a presença do meu Deus. Eu quero trazer o meu Deus para perto de mim. Eu quero o porto seguro. Se tu não é homem para ser o meu porto seguro, eu vou à presença daquele que cuida de mim. Ele vai cuidar de mim. Vai passar por perrengue? Vai. Se o Moisés passou, você não é melhor que o Moisés, né? Mas olha aqui, o que diz naquela carta enorme que nós chamamos de o livro de Jó? O Jó pediu a morte, e eu pediria também. Eu nem sei se eu não tinha tomado uns clonazepam a mais lá no lugar do Jó. Pô, perder 10 filhos de uma vez, Kátia? 10 filhos de uma vez? Perder todos os bens? Porque tem uma coisa: se tem um nervo que quando toca com a pinça dói no corpo humano, é o bolso. Dói, tocou no bolso, dói. É um nervo muito sensível, a parte financeira da nossa vida. Deus permitiu o diabo tocar em tudo. Mas esse Jó, que em dado momento diz: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. 42:10 de Jó diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Sabe o que é o grande problema meu e teu? Nós estamos presos no tempo e no espaço. O Cronos, que é a definição do nosso tempo, ele depende desse relógio passar, rodar, do sol dar a volta e voltar aqui amanhã de manhã, depende disso. O Kairos, que é o tempo de Deus, é um tempo eterno, é eterno. Deus está assim, olhando o Adão morrer. Deus já está vendo eu e você morrer, e já está vendo nós voltar com Jesus lá no milênio. Ele já está vendo. É o Kairos, é o tempo de Deus. Ele não está preso por dia e noite. Lá não vai ter sol, não vai ter lua, essas coisas não vão molestar. Confia nele, ainda que o choro dure uma noite, a alegria vai chegar pela manhã. Aleluia. Eu vou ter que encerrar, mas eu vou pensar 5 pontos rápidos, 5 reflexões, 5 lições desse episódio para nós sairmos daqui pensando nisso. Primeiro, quando há conversão sincera, nós somos transformados. O caso de Moisés, conversão. O mesmo Moisés que quando foi apartar um egípcio que estava batendo no irmão dele, quebrou o pescoço do egípcio e enterrou lá no canto, é o mesmo Moisés que diz: tá bom, vocês querem e pode assumir o meu lugar, eu não ligo, pode, vocês querem, pode ficar com tudo. É o mesmo Moisés. Por quê? Porque é uma lição que nós aprendemos. Quando nós
nos convertermos de maneiras. Lembra que Jesus disse para Pedro? Tu, pois, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Você já converteu aí? Já converteu? Já? Tá, pastor, mais ou menos, estou no processo, estou no caminho, estou seguindo a Jesus Cristo. Ok, hoje é uma noite boa para dar mais um up nesse negócio. Segundo lugar, não tenha inveja da autoridade instituída por Deus. Não tenha inveja. Sabe por quê? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. 7, elas representam vocês. Se eu perguntar, fizer uma entrevista com cada uma delas, cada uma tem um nível de autoridade. Cada uma delas recebeu uma missão. E cada uma delas enfrenta os seus próprios problemas. E todas elas são mulheres que choram, que sofrem, que têm dores, que geneticamente podem carregar doenças, que têm problemas, que lutam todos os dias, mas aquilo que elas receberam de autoridade de Deus para fazerem aquilo que elas receberam, elas vão ter que prestar conta lá diante de Deus. Pode ser 5 talentos, pode ter 3 talentos, pode ser 1 talento. Eu às vezes brigo com o Senhor, digo: Senhor, tu podia ter dado uns talentos a mais para mim, me desse só 1, né? Podia ter me dado, eu podia saber cantar, né? Porque ajudava bastante na hora da pregação, né? Quando eu via que não está pregando bem, dá umas cantadas por ali, o negócio ficava bom. Mas não. Em 95 eu ganhei um teclado de presente. Minha esposa deu, meu sonho é tocar teclado. E eu comecei a orar e comecei a ler, eu sou autodidata, e comecei a procurar os livros e tal, e aprendi a tocar. E comecei a treinar, fiquei uns 6 meses treinando. E aí eu já estava com uns 22, 23 hinos da harpa, que eu já sabia tocar bem. E num sábado à noite ela disse: vamos para a igreja, vamos para o culto, tu é segundo dirigente, tu tem que... Não, hoje vai tu lá, me justifica, que eu vou dar uma última ensaiada, e amanhã eu vou estrear o meu tecladão na escola dominical. O músico não vai para a escola dominical, eu vou ser um músico diferente, eu vou para a escola dominical tocar o meu teclado. E ela foi embora, e eu estou lá tocando. O Espírito Santo bradou naquele lugar: o que é que tu estás fazendo aqui? Eu não te chamei para a área da música. Sim, Senhor. Empacotei, botei em cima do guarda-roupa e me arrumei e fui para o culto e nunca mais mexi no teclado. Por quê? Porque nós precisamos entender que Deus dá uma autoridade específica para cada um de nós. Atenta à tua chamada, atenta àquilo que Deus deu para ti. Fica na posição que foi chamado. Terceiro, Deus julga todas as causas. Minha irmã, não te sinta injustiçada. Ainda que você seja injustiçada, mas não te sinta injustiçada. O mais legal de tudo na vida da gente é quando a gente encontra os anjos que nos ajudam. Eu já vim de mercado a pé, com sacola, calor. Alguém parou o carro e disse: quer uma carona, irmão Sérgio? Eu quero. Põe a sacola no porta-mala, embarca no carro com ar-condicionado e vai embora. Você já aconteceu isso aí também? Alguém já carregou teu fardo? Meu irmão, é coisa básica. Você carrega um fardo. Eu sei que carrega, eu carrego os meus também. A irmã Eliane carrega um fardo de 95 quilos aqui, normal. Entrega o teu fardo nas mãos do Senhor. Você sabe lá o Salmo 37, eu acho que é: entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, mas fará. Você já viu o original hebraico desse Salmo? Ele usa uma palavra no hebraico que eu acho maravilhosa. É a mesma atitude que o viajante que ia atravessar o deserto tinha que fazer com a carga. Era a carga que ele ia carregar e ele ia morrer no caminho. Então ele colocava tudo dentro de uma lona, fechava, fazia um pacote, fechava, amarrava bem, fazia um comando, o camelo se deita no chão, dobra as pernas, quase se deita, e aí o verbo hebraico é: rola o teu fardo sobre o Senhor.
enrolou, amarra, tal, tá ilonadinho, dá o comando, o camelo levanta, senta no outro camelo e atravessa o deserto bem de boa. O teu fardo é teu fardo, você vai carregar ele contigo, teu marido, teu filho, tua casa, tua vida com salário baixo, é o teu fardo, vai carregar contigo. Só que você não precisa botar no teu ombro, não precisa carregar no teu coração as mágoas, rola sobre o Senhor, deixa Ele atravessar o deserto da vida, ao teu lado, cuidando de ti. Quando nós temos, em quarto lugar, intimidade real com Deus, Ele vai tornar isso evidente. Não precisa dizer, eu vou agora fazer aqui uma invocação e Deus vai mostrar quem é. Não, mó bobagem nós vimos nessas eleições aí. Deus vai mostrar para esse, para aquele outro. Te senta, te deita, te ajoelha, mas fica na presença dEle. Ele vai mostrar o que precisa ser mostrado. Nós cantamos, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Ele faz o impossível possível. Se eu não confiar nisso, quem vai confiar? Se eu, igreja, não confiar nisso, quem vai confiar? Para a gente encerrar, o coração do servo de Deus precisa ser cheio de amor e compaixão. Eu me lembro que eu me converti em fevereiro de 92, abril de 92, 2 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Já comecei a equipe de visita, evangelismo, tal, aquela coisa toda. 31 de julho, eu desci as águas no mesmo ano de 92, e dia 1º de agosto, no outro dia eu fui separado auxiliar, e já colocado como terceiro líder da mocidade. O segundo líder teve um problema, eu assumi o lugar dele na semana seguinte, e umas semanas depois o primeiro líder fez uma bobagem, e o pastor me colocou como primeiro líder. Estava lá, um ano de fé, menos de um ano de fé, primeiro líder da mocidade. Meu irmão, foi um ano que eu sofri. Só não falaram que eu era arroz doce, porque nunca vi ninguém chamar ninguém de arroz doce, né? Nunca me acusaram de adultério, porque a Eliane andava a tiracolo, e nem me chamaram de ladrão, porque a minha contabilidade sempre foi limpa, essa era a minha área de trabalho. Mas de resto eu sofri calúnia, acusação. Nós íamos, tempo que era frio, de bicicleta para casa, chorando. A lágrima congelava aqui até o pé da orelha, assim. Chegava em casa e nós tínhamos um presbítero, amigo nosso, ele ia lá em casa e dizia: mano, como é que tu aguenta isso? Ora para Deus matar essa turma. Novinho como era, tá ali a Eliane de prova. Eu botava a minha cabeça embaixo da cama, botava o rosto no chão e dizia: Senhor, Tu estás me preparando para ser um obreiro Teu. Eles não entendem isso, eles estão se deixando usar pelo diabo, mas é Tu no comando para me preparar. Perdoa eles como Tu tem me perdoado, Senhor. Coração do servo tem que ser assim. E depois de um ano sofrendo isso aqui tudo, veio a festa, e aí eu projetei no meu coração: acabando a festa eu entrego o cargo e não quero nunca mais ser obreiro, não quero mais esse negócio aqui para mim. E Deus moveu e não deu para o pregador vir. Ele mandou um amigo dele lá de São Paulo, que nunca tinha vindo na cidade, e ele pregou, terminou a pregação, todo mundo de joelho lá, ele foi lá no meio, passou por cima de um, de outro, foi lá e botou a mão nas minhas costas e disse: eu tenho um projeto, quero fazer de ti um obreiro de tempo integral, e é por isso que eu tenho permitido que os tempos, as estações sejam mudados da tua vida, e eu tenho ouvido e tenho colhido as palavras que eles têm falado contra ti, e eles só não vão sentir o peso da minha mão, porque tu oras pedindo misericórdia. Que Deus é esse? É o Deus que te contempla na tua intimidade. Agostinho de Hipona citou certa vez: tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira. Conhece-te, aceita-te,
supera-te. É talvez o ponto mais difícil e mais simples do que o Senhor Jesus disse: todo aquele que quiser ser o meu servo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí me siga. Eu quero seguir a Jesus, mas negar a mim mesmo e tomar uma cruz é muito difícil. Que o Senhor Jesus dê para mim e para você um espírito de servo, porque, irmãos, eu vou voltar lá no final do texto que nós lemos, versículo 15: o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Você sabe por que tem casas que não consegue desenvolver, tem família que não consegue sair da mesmice, tem miséria que não consegue ser superada? Porque tem Miriams da vida que estão fora do arraial, não estão dentro do arraial, estão leprosas por aquilo que falam, por aquilo que expressam, pela insubordinação. E eu podia dizer assim, diz o Senhor, porque isso aqui é a parte profética da coisa. Tem famílias que ficaram paradas, eles queriam ir. Você vai observar no último versículo, que dali eles foram para o deserto de Parã, e quando você vai olhar Abacuque diz: o Senhor vem de Parã. Eles estavam indo para onde o Senhor estava. Tem gente, tem família, tem equipe, tem igreja, querendo ir para onde o Senhor está, mas por causa de algumas Miriams leprosas que tem que ficar fora do arraial, a coisa não flui, não anda, não cresce, não tem sucesso, não tem alegria. Eu sei que é uma palavra difícil de dizer: dobre o joelho, venha para frente. Mas se nós que estamos dentro da nossa casa não lavarmos a nossa própria roupa, quem vai lavar a nossa roupa, né? Então, você vai assumir comigo de fechar os teus olhos agora, porque você não vai olhar para o lado, porque não tem nada do seu lado a não ser você e Deus. Faça como Moisés, vai lá para a tenda da assinação, vai para o cartório agora, e diga: Deus, eu quebrei o teu contrato, por acaso? Eu quebrei a aliança que nós firmamos, porque eu não quero ser processado, Senhor. Se eu quebrei, você pode, se você disser eu quebrei, você pode dobrar o teu joelho aí onde você está, e assim como Daniel, ele diz: a nós pertence o corar de vergonha.